Beatriz Lopes, tenho 34 anos, moro em Alvorada, né? Tenho o meu esposo, que eu moro com ele, né, atualmente. Tenho a minha mãe e meus irmãos que moram próximos, né, no mesmo bairro. Eu, Fernanda, né, era uma pessoa muito ativa, trabalhava. Em 2018, isso foi no dia 15 de outubro de 2018, eu dormi enxergando e me acordei sem enxergar totalmente. A única coisa que eu disse que eu falei, me lembro, que estava meu sobrinho na sala, né? Eu estava no quarto deitada. Eu abri os olhos e não enxerguei nada. E aí eu gritei, eu lembro de ter gritado e ter dito pro meu sobrinho, eu não tô enxergando nada. E nesse momento que eu falei que eu não tô enxergando nada, eu desmaiei e me acordei só no hospital de Alvorada. Como eu perdi a visão, eles procuraram um neuro. Eu tive uma trombose cerebral devido a uma cartela de anticoncepcional que eu tomei. A pressão intracraniana estava muito alta. Foi o que causou a minha perda de visão. Muito tempo esperando atendimento, né? Queimou o nervo óptico. Eu não enxergo do olho direito. Do olho esquerdo eu enxergo muito pouco. Eu sei que vocês estão aqui, mas eu não consigo identificar o rosto de vocês, a fisionomia. Vejo só mesmo o formato do corpo mesmo, não consigo identificar. Bom, na minha cabeça eu pensei que podia ser uma perda visual temporária, que ia voltar, que eu ia voltar a enxergar. Comecei a chorar, me desesperei, tive atendimento psicológico lá no Clínicas, né? Porque eu não voltaria a enxergar, né? Porque eu disse que tudo bem, não morri, né? Que o médico disse pra mim que eu teria a chance de ter morrido em 4 horas, né? Sem o anticoagulante. E Deus me permitiu viver, né? Sem a visão. Então eu tentei me manter tranquila, não por mim, mas pela minha família. Não passar o meu desespero pra eles, era a única coisa que eu pensava. Por dentro, pensando o que seria de mim dali pra frente, né? Como é que eu ia voltar a trabalhar, como é que eu ia cuidar da minha casa. Pensava pra mim que não tinha mais vida, que já não tinha mais vontade de viver. Nesse período de 2018 até aqui, eu, Fernanda, fiquei trancada dentro de casa. Eu não saía pra lugar nenhum. Eu utilizava o meu marido de bengala. Ele que fazia tudo pra mim, né? Cozinhava, lavava, limpava a casa. Bom, eu tinha um casamento, né? De 8 anos. O meu marido, ele saiu de casa em setembro do ano passado. Com as palavras de que ele não se sentia mais meu esposo. Que ele se sentia como meu cuidador, que eu não estava reagindo mais, que ele não estava mais aguentando aquela situação. Foi horrível, não me sentia mais mulher, não me sentia, perdi a autoestima, perdi meu direito de ir e vir, a minha liberdade, tudo que eu fazia sozinha, eu dependia de uma pessoa para fazer por mim. Sair sozinha, até hoje eu não saio, né, sozinha. Sempre tem uma pessoa me acompanhando, né? Então, eu achava que perder a visão não ia mais... eu não ia ter mais condições de seguir em frente. Não ia ter condições mais de viver sem a visão. Não tinha expectativa mais. Não tinha nenhuma expectativa. Não tinha expectativa de voltar a estudar. Não tinha expectativa mais de ter filhos. Não tinha expectativa mais do meu relacionamento. Mas ao mesmo tempo eu pensava, tinha os meus momentos de altos e baixos, momentos lúcidos de que poderia ter sido bem pior, que eu poderia ter ficado sem andar, dependendo totalmente
de todo mundo, entendeu? De mudar a vida de todo mundo, a rotina de todo mundo. Então ainda tinha vida ali, né? De eu continuar. Só me faltava vontade, né? Não tinha vontade de continuar a ajuda das pessoas. Era raiva, ódio, era todos os sentimentos possíveis eu senti de estar naquela condição, né? De não aceitar. Não percebi que eu poderia sair desse fundo do poço que eu tava. E às vezes pensar em desistir, mas também pensar que eu tenho a vida toda pela frente, que aquilo ali não ia ser para sempre, que era só um momento ruim que eu estava passando. E aí então ele saiu de casa, eu entrei no quadro depressivo pior porque eu não percebi que eu tinha deixado acumular tudo para ele, né? Não percebi que eu não estava reagindo, que eu ficava só em casa, que eu não queria fazer mais nada, que ele me convidava para sair e eu não ia. Então, quando ele saiu de casa e me disse essas palavras, que ele se sentia meu cuidador, foi o momento que eu disse que eu não iria depender de mais ninguém. Por conta própria, eu comecei a fazer minhas coisas, aprender a fazer minhas coisas sozinha em casa, né? Porque aí nesse período a minha mãe e as minhas irmãs queriam que eu fosse morar com a minha mãe, né? E eu disse que não, que eu ia continuar na minha casa. Então, que eu ia aprender a me virar sozinha. Então, chegou esse momento que eu disse que eu não queria mais, que eu queria fazer as minhas coisas, que eu não precisava ser mais dependente de ninguém, para as pessoas também não se sentirem com pena, com obrigação de me carregar para cima e para baixo. Eu queria fazer por mim mesma, andar com as minhas próprias pernas. Então foi nesse momento que meu marido saiu de casa, que eu virei a chave e disse que não, que era a hora de eu recomeçar. Teve vários momentos assim que eu achava que eu não ia conseguir mais, que eu dependia das pessoas para sair de casa, né? Eu tinha bengala, mas eu tinha vergonha de usar a bengala. Não aceitava que eu tinha uma deficiência. Então, o momento de eu pensar, olhar para a bengala, né, e tentar pegar ela na mão, tentar sair para a rua sozinha, me bloqueava, eu não conseguia. Se eu queria ir na minha mãe, eu tinha que pedir para um dos meus sobrinhos ir me buscar. Era bem difícil, assim, para mim, né? Não conseguir sair de casa com as minhas próprias pernas, sem ter ninguém me acompanhando. Foi aí que eu passei, então, com o Dr. Fausto, que ele me disse que eu era uma menina bonita, cheia de vida e que só eu poderia fazer por mim. Ninguém mais poderia. E foi essa frase que ficou na minha cabeça, que só eu poderia fazer por mim. Ninguém mais poderia. Então foi aí que eu decidi seguir em frente. O primeiro momento de que eu decidi pegar a bengala e sair foi bem difícil assim, né? De eu ver que tinha que pegar a bengala e sair. E agora já não mais. Agora eu saí de casa, né? Perdi o medo de sair. A minha mãe mora a 1 quadra da minha casa. Eu consigo sair da minha casa sozinha e ir até a minha mãe, tranquilo. Mas aí o Dr. Fausto me explicou, né? Como é que tu vai andar na rua e passar a mão no chão pra te ver se tu tem um buraco? Se tem um buraco, tu vai precisar da bengala pra ela te guiar. Então foi aí que a gente entende que a bengala é necessária. E aí então, depois que eu passei a usar a bengala, tanto que no meu bairro ninguém sabia que eu tinha perdido a visão. Depois que eu comecei a usar a bengala, as pessoas começaram a me perguntar o que tinha acontecido. Começaram a me perguntar se eu queria ajuda, né, pra atravessar a rua ou pra ir atravessar, me avisar que tem buraco, que tem degrau, se identificar, né? Oi, Fernanda, sou eu, fulano, de falar, porque pela voz aí eu consigo reconhecer. As pessoas começaram a entender aí que eu não tinha visão, porque me entender também por que me abanavam e eu não correspondia, né, no caso.
Então eles achava que tu não me cumprimentava porque tu tava bravo, porque tu tinha não queria cumprimentar alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa. E agora eu entendo, né, que tu não enxerga, a gente não sabia disso, né? Achava que tava tudo bem. Daí foi nesse momento que eu vi o quanto a bengala é importante para mim. Foi bem positivo, assim, eu vi que a vergonha era minha, que eu não precisava ter vergonha de utilizar a bengala, porque ela não estava ali para me envergonhar, e sim para me ajudar. Foi aí que eu entendi que é importante o uso da bengala. O CRV me ajudou bastante, assim, ver as outras pessoas também com dificuldade, né, com problema visual, estando aqui e buscando aprender, né? Então eu aprendi muito, aprendi a gostar primeiro de mim, aprendi a me amar primeiro e, e ser independente, que aprendi que é possível a gente continuar e seguir em frente. Aprendi, né, a limpar minha casa, que o chão eu varria, mas não enxergava a sujeira. Aprendi também a varrer e deixar a casa limpa, a lavar a louça, as roupas eu lavo sozinha, consigo botar na máquina, então o CRV me ajudou bastante. Além de eu perder a visão, eu aprendi também a julgar menos as pessoas, né? Me fez enxergar que eu julgava com o olhar as pessoas e eu não enxergar, me fez eu conhecer primeiro para depois eu ter, né, a minha opinião. Isso eu aprendi bastante e estou trabalhando em mim a não julgar as pessoas, independente de ter uma deficiência ou não. Eu acho que depois de não enxergar assim, eu parece que agora melhor. Assim, que eu vejo, melhor não ver coisas que eu não queria ver antes, entendeu? A gente não enxerga com os olhos, mas tem tantas outras formas, né, de a gente ver a vida. E é o que eu tenho aprendido, assim, muito. Hoje eu vejo que tudo é possível, que nada é impossível. A gente não tem um sentido, mas a gente tem outros tantos. É possível a gente ter a nossa liberdade, é possível a gente seguir em frente. Hoje eu pego a bengala e saio. Não, a gente tem um mundo todo pela frente. A gente pode fazer as coisas normais que todo mundo faz. Que é possível eu cuidar de uma criança, eu ter meu filho e que ele vai ser bem tratado. Então esse é um passo mais longe que eu acho que eu vou dar. A vida a gente enxerga além da visão, né? Mas tem vida, continua, não desista, persista, faça o esforço que tiver que fazer para te continuar, para te se sentir bem, independente dos altos e baixos que a gente passa. O que a gente não aprendeu quando a gente enxergava, depois que a gente passa a não enxergar, a gente aprende muito mais. Não só no sentido de aprender a andar, de aprender a sentir as coisas, mas também eu acho que dentro da gente também muda. Perto do que eu era antes, hoje eu posso dizer que eu já tô 90% já apta na minha nova jornada, né? Não é? Então eu me vejo 90% mais apta, né, do que eu era há 3 anos atrás. Eu explicando para ela que eu me arrependia, né, agora, assim, de eu não ter procurado ajuda antes, né? Podia ter evitado muitas coisas, né? E aí ela disse, não te culpa, né, por tu não ter procurado antes. Isso daí é uma parte do luto, tu perdeu uma parte tua. Então tu tava vivendo o teu luto e cada um tem o seu momento, né? O luto faz parte. Tu tá perdendo o que tu tinha antes e agora tu não tem mais. Então viver o luto, até tu entender, né, que tu precisa de ajuda, é um processo. Esse processo de raiva, de não aceitação, é tudo parte do luto. E foi o que eu aprendi.
Que eu vivi o meu luto e agora eu saí dele e tô vivendo a minha vida agora. Eu nunca tinha saído, até mesmo por conta da pandemia, né? Eu parei totalmente, né? Mesmo antes da pandemia eu já não saía. E aí teve o convite dos meus irmãos, né? De a gente sair pra ir num pagode, né? Num show de pagode. A gente foi. Aí, de primeiro momento eu disse não, né? Não vou, capaz. Eles, vamos, a gente vai te ajudar, né? Vamos lá, não sei o que, vai ser legal, a gente vai se divertir. E aí então, na minha cabeça eu fiquei pensando, bom, se alguém me convidar pra dançar, como é que eu vou fazer? Né? Pra que lado eu vou? E então eu fui, dancei com meus irmãos, como eles sabem que eu não enxergo, eles me guiavam, né? De mim acabou a música e ele esqueceu e ele foi para um lado e eu fui pro outro. E aí ele, bem me puxou, né? E disse, não, a gente tá aqui. Ele, eu esqueci que tu não enxerga, não sei o que, desculpa. E eu digo assim, não tem problema. E aí então foi bem tranquilo assim, porque eles estavam ali, né? No caso tem a super proteção, né, da família. Foi bem divertido, assim, a gente ter saído. Como é que o meu irmão falou? Parecia que era o último pagode da vida que eu tava aproveitando, porque eu me diverti tanto que eu não percebi mais que eu tinha deficiência visual, né? Que eu tinha uma deficiência. Então pra mim foi assim natural, assim, quando tava lá, né, no momento assim de estar lá. E aí depois teve o passeio do parque aquático, né? Que o meu irmão tava de férias, ele disse, vamos pro parque aquático. Aí eu peguei e disse, não, capaz, como é que eu vou tomar banho de piscina? Eu disse pra ele, não dá. Eu peguei e falei pra ele, né? Aí ele disse, não, vamos. Ele foi com os amigos, né? Os amigos dele, aí ele me convidou pra ir junto, até que ele me convenceu aí. Então aí a gente foi, os amigos deles foram bem solícitos assim comigo. Eu tava sem a bengala, mas eles já sabiam, né? Que o meu irmão já tinha comentado que eu tinha problema de visão. Então eles me ajudaram, né, a entrar na piscina, sair da piscina. Eles fizeram um churrasco, aí na parte do churrasco já me deu aquele baque, assim, porque, bom, eles vão botar ali não sei como é que chama, né? Gamela pra isso. Pra botar a carne, salsichão, o pãozinho e tudo mais. E eu já tomei aquele choque assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu não posso pegar e ficar mexendo ali, né? Tem outras pessoas pra comer. E aí, então, um amigo do meu irmão percebeu, assim, o meu nervosismo. E ele mesmo me falou, do lado tal tá a carne, do outro lado tá o salsichão, o que tu quer? Daí eu peguei e disse, tá, vou pegar a carne. Ele, então tá do lado esquerdo. Aí eu fui, peguei e foi tranquilo, assim, que era o medo da minha parte, de como eu iria reagir, me comportar, né? Então as pessoas já estavam cientes, né, da minha dificuldade. Era mais coisa da minha cabeça mesmo, os meus medos, né? Eu perdi todo esse medo, assim, de não querer estar no meio socializar com as pessoas, assim, né? De ter vergonha de não ter visão. E a dica é de as pessoas procurarem o CRV, procurarem ajuda, não deixarem... eu sei que o luto, a parte do luto, né, de perder a visão é um luto, né? Que tu tá perdendo uma parte de ti, mas não deixar de procurar ajuda, né? Não se trancar dentro de casa, não pensar que não tem mais vida. De procurar ajuda. O mundo não acabou, a vida continua. De uma forma diferente, mas continua. E tem até pagode. Olá, eu sou o Dr. Fausto Stangler, oftalmologista do Centro de Reabilitação Visual. Eu estou fazendo a minha parte. E agora eu peço a tua ajuda. Muito obrigado.